Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Aqui estou outra vez para gravar para vocês hoje um pequeno capítulo do livro Hora Certa do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, que foi guia do Chico Xavier por toda a época do seu trabalho mediúnico. E a nossa missão de hoje é comentar rapidamente sobre um poema. Na verdade é um pequeno poema, né? Um piccolo poema que o Emmanuel nos deixou, mas que tem em cada linha, em cada palavra, muita profundidade e muito evangelho escrito nas letras tão maravilhosas desse espírito Emmanuel, né? Lembrando aí a todos que, se gostarem do conteúdo, se gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para que o canal possa ganhar relevância. Nós temos hoje 330 e poucos inscritos, né? Temos assim um sonho, né? Um objetivo de chegar a 1000, e essas 1000 pessoas poderiam nos ajudar a divulgar mais e mais esses conhecimentos que a gente está estudando aqui rotineiramente acerca da doutrina espírita e acerca do evangelho, né? Lembrando a todos, né, a gente sempre gosta de lembrar, né, a doutrina espírita lembra a gente que nós somos espíritos imortais, né? Mas que este corpo que aqui está, ele tem tempo definido, né? Tem prazo de validade, como dizem, né? Então vai chegar um momento que nós vamos retornar ao mundo espiritual. Então vale a pena a gente pensar um pouquinho no futuro, mas não só nesse futuro presente aqui, mas o futuro do futuro mesmo, né? Após a nossa desencarnação, como será a nossa vida, o que nós teremos que fazer, né? O que nós teremos feito desta vida que será aproveitada na próxima ou não, né? Então são pensamentos assim que a doutrina espírita nos ajuda a refletir, né? Porque muita gente tem uma visão muito estreita da vida, né? Acha que vai viver para sempre aqui na Terra, né? E não é assim, nós sabemos, né? Cada um tem um tempo determinado de vida, mas em geral o ser humano vive, sei lá, 80, 90, 100 anos, não sei. E por aí alguns pegam um ticket de volta mais cedo, outros mais tarde, mas todos voltam, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho na nossa vida futura, e é por isso que eu acho que esse poema que nós vamos estudar hoje vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, gente? Então olha só, o título de hoje chama-se Caminho Marcado. É do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, como eu já disse, do livro Hora Certa. O que fala o Emmanuel nesse pequeno poema que a gente vai observar agora, tá bom? Ele diz o seguinte: segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz, com serviço constante. Amigos terás muitos, mas companheiros raros. Viverás cada dia de solidão e de amor. Depois terás a cruz, por salário do bem, mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus, né? Então essa é a lição da noite hoje, o texto da noite, muito simples, esse poema, mas muito profundo, né? Então vamos lá, né? O que diz o Emmanuel no primeiro parágrafo, né? Segue pelo caminho, né? Vai em frente, não pare, que Jesus te marcou. O que ele está querendo dizer que Jesus te marcou? É o caminho que cada um de nós tem na presente existência, né? Com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, né? Com o local onde nós estamos situados, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, né? Esse é o caminho que Jesus nos marcou. Em geral, este caminho foi decidido também, em grande parte, por nós mesmos, antes de reencarnarmos.
Mas agora, com o esquecimento, não é, involuntário das vidas anteriores, a gente acha que é um caminho que é o acaso, mas não é. É um caminho pré-determinado. Por isso que tem a palavra marcou, que Jesus te marcou, que Jesus concordou que você seguisse por esse caminho, a fim de você se melhorar, a fim de nós nos tornarmos pessoas melhores do que somos, ou seja, melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que seremos, que fomos hoje, né? Esse é o básico da evolução espiritual, né? Então ele diz em seguida o seguinte: perdão, silêncio e paz. Essas 3 palavrinhas parecem simples, mas são bem difíceis, né? Está nos ensinando ao perdão, lembrando que Jesus nos recomendou perdoar, né? Pedro perguntou para ele, né, se deveria perdoar o seu irmão que pecasse contra ele 7 vezes, né? E o Cristo falou: não te digo que apenas 7 vezes, mas te digo que 70 vezes 7 vezes, né? E mais, ele diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E faz isso hoje, não amanhã, não depois da manhã, né? Então ele nos recomenda o perdão irrestrito, aquele que vai fazer tão bem para nós, ou mais bem para nós do que para aquele que nós perdoamos, né? Então o perdão, na verdade, é uma pílula de paz e de conforto que a gente toma para a gente mesmo, tá certo? Porque todos nós um dia teremos que ajustar contas dos nossos erros com Deus, né? Então deixe que o nosso irmão ajuste as contas dele, não seremos nós os juízes, né, dessas coisas, né? E por que ele fala silêncio também, né? Porque o silêncio muitas vezes é a melhor resposta em muitas ocasiões, onde somos provocados, onde não podemos ajudar. Quando você não possa ajudar em nada, silencia, faça uma prece, né? E a paz é a paz da consciência tranquila. É aquela que aquela pessoa dorme, põe a cabeça no travesseiro e não tem nada a temer, porque passou o dia fazendo o melhor que ele podia e o melhor que ele possa frente às situações que foram colocadas para ele, né? Mas ele complementa dizendo, com serviço constante. Que serviço é esse? O serviço no campo do bem. É aquele mesmo serviço que a gente sempre fala aqui, que é o que Jesus nos pediu, nos situou para que pudéssemos fazer o nosso trabalho no campo do bem, né? Seja ele qual for, né? Eu sempre digo, seja ele qual for, em qualquer agremiação religiosa, em qualquer ONG, se você quer ser médico lá para tratar da ebola na África, ou quer cuidar dos ribeirinhos que estão sem casa nem alimento, ou os que estão morando embaixo da ponte, ou aqueles que estão sem abrigo, ou aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, a gente pode ajudar o nosso semelhante de todas as maneiras. E a principal delas é dentro de casa, sendo um bom homem, boa mulher, um bom cristão, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Essa é a melhor maneira de ajudar e de servir a Deus, né? É ser o melhor, fazer o melhor possível daquilo que nós somos hoje e onde nós estamos situados, né? E aí o Emmanuel continua, ele diz assim, amigos terás muitos. Aqui o sentido amigos é no sentido amplo, né? Seriam colegas, companheiros de jornada, né? Mas verdadeiros companheiros, aquele que está ombro a ombro com você, são raros, né? Todos nós sabemos disso, que nos momentos de mais dificuldade, alguns somem e ficam somente aqueles que realmente são nossos verdadeiros amigos, né? E lembrando que o grande amigo que nós temos de todas as horas é o próprio Cristo, é Jesus, né? Quando alguma coisa estiver saindo do nosso controle ou aparentemente fora de controle, peçamos a Deus, peçamos a Jesus através de uma prece, porque Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Ele mesmo disse que nenhuma
de suas ovelhas se perderá. Então ele continua dizendo, aqui é um pouco entrando na questão de como que são as aflições da vida atual, né? Viverás cada dia de solidão e amor. Ou seja, teremos dias de solidão, teremos dias de amor. Não existem dias perfeitos, como também não existirão todos os dias ruins. Sempre teremos um pouco de cada coisa, porque estamos vivendo ainda num mundo de expiação e provas, onde todos nós passamos por provas, como o próprio nome já diz, né? Mas também teremos momentos de felicidade, de amor, principalmente quando nós estendemos a nossa mão ao nosso próximo e o ajudamos aqueles que estão lado a lado ao nosso caminho ou ao nosso alcance, né? E ele continua dizendo, depois terás a cruz por salário do bem. Obviamente, né, gente, hoje em dia não existe mais a cruz nesse sentido lato da palavra, né? Ninguém vai ser crucificado mais, até porque as leis não são mais permitidas isso, né? Mas aqui o sentido da cruz é muitas vezes o sentido do abandono, né? Da solidão, né? Das provas acentuadas, das doenças, das enfermidades às vezes difíceis, de longo curso, né? Essas são as cruzes, né? Que a gente tem que carregar, né? Às vezes um filho difícil, né, o que entrou às vezes pelo caminho indevido, pelo caminho das drogas, né, a gente fica torcendo para achar um meio de ajudá-lo, né, ou um parente querido que tornou-se sem que a gente pudesse evitar um desafeto nosso e a gente procura fazer de tudo para melhorar e não consegue, né? Então, essa cruz são as provações, são as dificuldades, as lutas que cada um de nós terá que enfrentar e enfrentaremos em cada uma de nossas existências aqui na Terra, né? Mas elas são o nosso salário no bem, porque se nós soubermos enfrentá-las com dignidade, com a cabeça erguida, com tranquilidade, né? Sem revolta, né? Sem dizer que Deus está nos punindo, né? Acreditando, tendo fé em Deus, tendo confiança que Deus é Pai, né? Nos ajuda e quer o nosso bem, nós teremos então a serenidade suficiente para passar por essas mesmas provas que nós acabamos de falar. E nesses momentos, né, de dificuldades, o Emmanuel termina, né? Mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus. Então, quando nós tivermos nessas situações, nessas encruzilhadas, em que tudo parece conspirar contra nós, olhemos para dentro de nós e nós vamos encontrar a grandiosidade de Deus nos nossos corações. Porque se vocês perguntarem aonde que se encontra Deus, alguns poderão dizer em toda parte. Mas eu posso lhes dizer, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, nós podemos encontrar a Deus, tendo fé, tendo coragem, tendo confiança, né? E Deus trabalha a todo instante para que possamos ser mais e mais felizes. Mas muitas vezes os desígnios de Deus são incompreensíveis para nós no primeiro momento. Lá na frente, ou talvez depois de desencarnarmos, a gente possa compreender melhor, né? Mas Ele sempre estará ao nosso lado. Vocês têm que imaginar, gente, Deus como o Criador de todo o universo, todas as bilhões de galáxias e planetas e sistemas solares espalhados por aí, né? Então, é uma coisa infinita, uma grandiosidade muito gigantesca que o nosso cérebro, a nossa mente não consegue alcançar. Mas esse mesmo Deus é o Deus de amor, que nos ama profundamente e nos criou como seus filhos e quer o nosso bem. Então a mensagem de Deus nesse sentido é clara. Nós seremos felizes um dia, né? Passaremos sim por algumas aflições, mas se soubermos passar
com honradez, com tranquilidade, com coragem no coração, nós vamos sair lá do outro lado melhores do que nós estamos hoje. Tá bom, gente? É isso aí. É um poema bem curtinho do nosso Emmanuel no dia de hoje. Um beijo aí no coração de todos. A gente se vê na semana que vem, né? Tem uma historinha bem bonitinha aqui que eu já percebi aqui que nós vamos falar na semana que vem. E lembre-se de deixarem o seu like, de se inscreverem, mandarem para os amigos, compartilharem com os amigos, mandarem pelo WhatsApp, enfim, né? Para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe relevância e possa ser mostrado e divulgado para mais e mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tchau.